tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente, tenham muito buenos dias e uma semana muito bendecida por Deus, porque esta semana é uma semana muito especial, a Semana Santa, a semana em que comemoramos a muerte e a ressurreição de nosso Senhor Jesucristo, sabe? Pode parecer um pouco raro, não? Falar de comemorar a muerte. Sim, porque Jesus, ele deu sua vida voluntariamente em la cruz para levar todas nossas maldições, dolores, enfermidades, todo sofrimento, para que nós outros hoje tivéssemos vida, para que hoje tivéssemos paz, para que hoje fôramos felizes, tivéssemos acesso à presença do Padre. Pero Jesus não apenas morreu, não apenas carregou sobre si nossas maldições, dolores, enfermidades, como também ele ressuscitou, ele venceu a muerte. E o Senhor Jesus, hoje, é nosso abogado junto ao Padre. Ele está listo para interceder por todos aqueles que, através da fé em Ele, se acercam a Deus. Amiga minha, amigo meu, você que me escute agora, pode haver cometido muitos erros em la vida, muitos pecados, pode haver hecho coisas terríveis, pero sepa usted que usted não é um caso perdido. Sepa usted que para usted há uma salida, há uma solução, porque foi por usted que Jesus deu a vida na cruz. Se por usted e por toda a humanidade caída, perdida, que estava vivendo lejos da presença de Deus. E há sempre uma oportunidade quando uno verdadeiramente se arrepende de seus pecados e se vuelve a Deus. Amiga minha, amigo meu, nós outros hablamos acerca do rei Ezequias, que foi um rei que hizo lo bueno, lo recto, um rei que ha sido fiel a Deus. Vamos falar mais acerca de Ezequias, porque a história de los reis de Israel é muito importante. E aqui nós outros vemos reflejada a vida de cada um de nós outros. Cada um de nós outros nos identificamos com um de los reis de Israel. Ezequias foi um rei bueno, um rei que hizo as coisas bem, ele foi fiel a Deus, ele procurou fazer pacto com Deus, ele determinou em seu coração fazer as coisas bem, agradar a Deus, porque seu padre, Acaz, havia hecho lo malo, havia caído no pecado, em la idolatria, havia desviado o pueblo de la fé. Incluso cerrou as portas do templo, apagou as lâmpadas, introdujo imagens de ídolos, de deuses paganos, não? Allí no templo. Ele hizo coisas terríveis. E o pueblo começou a ser oprimido por los enemigos, muitos han caído à espada, las mujeres, las hijas, los hijos foram levados cautivos, o pueblo começou a ter que pagar tributo a los reis de Assíria, e foi um caos, porque o reino estava
em uma miséria total, um fracasso total. E todo a raiz do fracasso espiritual, porque quando a persona ela está lejos de Deus, lejos de sua presença, quando a persona hace as coisas que não agradam a Deus, ela se aparta de Deus, então o mal prevalece sobre ela para destruí-la. E assim estava a situação do reino de Israel naquela época. Pero quando Ezequias começou a reinar, ele hizo lo bueno. Ele foi fiel a Deus. Ele buscou a Deus de todo o seu coração. Ezequias não seguiu os malos exemplos de seu padre. Não porque ele teve uma boa educação, uma boa formação. Aqui, quando habla do reinado de Ezequias, aqui diz que Ezequias, ele era filho de Abi, que era filha do profeta Zacarias. É dizer, aqui está nombrando, não o nome de seu padre Acaz, não, está nombrando o nome de sua madre e de seu abuelo, porque Zacarias foi um profeta, foi um homem de Deus, um homem fiel, e Abias, ela foi fiel também a Deus, e ela educou a Ezequias em la palavra de Deus, ela ensinou a palavra, ele cresceu em la fé e no temor do Senhor, e quando começou a reinar, a primeira decisão que tomou foi restabelecer o culto em Israel, em Jerusalém. A primeira decisão foi chamar os sacerdotes e levitas para que purificaram o templo, a casa do Senhor. E ele abriu as portas do templo, incendiou as lâmpadas que estavam apagadas. Ele, isso na reforma espiritual, determinou a ser pacto com Deus, porque reconheceu os pecados, os erros de seu padre. Ele foi humilde delante de Deus, e Deus bendijo a la nação. Deus bendijo a Ezequias e a toda a nação, porque livrou a Ezequias de seus inimigos. Trajo la paz, trajo la prosperidade, porque ele condujo o povo para buscar a Deus. Ele levou o povo a volver-se a Deus. E quando nós outros nos volvemos a Deus, Deus se volve a nós outros também. Eles haviam pecado, porque não foi apenas Acaz que pecou, o povo também pecou, porque eles conheciam a verdade, eles conheciam a palavra de Deus, pero eles se deixaram influenciar por la idolatria de Acaz. Eles não puseram atenção à la palavra de Deus. Eles também foram culpables da situação, porque nadie lhes obrigou a desviar-se de Deus. Foi a decisão deles. Eles não foram celosos em sua fé, não foram temerosos de Deus. Pero quando houve um verdadeiro arrependimento, quando o povo se volveu a Deus, liderado por Ezequias, houve perdão, houve salvação, houve reconciliação. E a gente começou a ser bendecida, começou a prosperar, houve paz. É isso. Este é o secreto. E mire que eles viviam em la época da lei. Hoje é diferente. Hoje vivimos bajo la graça. Porque nesta época Jesus aún
não havia venido a este mundo para dar sua vida para salvar-nos. Pero porque houve um arrependimento sincero, eles buscaram a Deus, lo invocaram de todo o coração, eles receberam o perdão, receberam a salvação. E muito mais direito temos nós outros hoje a receber o perdão, a receber a salvação, porque vivimos hoje bajo a nova aliança. Há uma nova aliança, um novo pacto que foi hecho por la preciosa sangre de Jesus derramada em la cruz. Este novo pacto, porque Jesus, em la cruz, ele já sacrificou sua vida, ele já deu sua própria vida para salvar-nos, para perdonar nossos pecados, para que nós outros tivéssemos acesso à presença de Deus. Amiga minha, amigo meu, ele em la cruz levou sobre si todas nossas maldições, dolores, enfermidades, para que por suas llagas fôramos curados. Você pode encontrar isso no livro do profeta Isaías, e no capítulo 53, que aqui habla acerca do sacrifício do Senhor Jesus. Aqui diz assim, que certamente levou ele, Jesus, nossas enfermidades e sofreu nossos dolores. E nós outros lhe tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido, mas ele herido foi por nossas rebeliões e molido por nossos pecados. O castigo de nossa paz foi sobre ele, e por sua llaga fuimos nós outros curados. Ah, amiga minha, amigo meu, isso é glorioso, porque a obra da redenção, da salvação, é uma obra consumada, uma obra já hecha, realizada. Nós estamos aqui apojados, confiados em uma obra futura, uma obra que aún será realizada. Não, senão em uma obra que já foi hecha. Jesus já conquistou nossa salvação. E a partir do momento em que uno crê no sacrifício de Jesus, a partir do momento em que uno reconhece a Jesus como su Senhor, su Salvador, lo busca em la sinceridade do coração, invoca su nome, pide perdão, se arrepende de seus pecados e abandona seus pecados, toma a decisão de volver a espalda ao pecado e começa a viver uma vida de acordo à palavra de Deus, esta persona recebe o perdão, o livramento, a salvação, a paz, a nova vida que Jesus quer dar-nos. Ele quer dar aos teus uma nova vida. Há salida, há solução, há perdão, há salvação para você. Se você crê, se você quer, se você abre a porta de seu coração para Deus e se volve a Ele, determinado também a ser um pacto, a ser uma aliança com Ele. Amiga minha, amigo meu, estaremos este Viernes Santo, em 2 reuniões muito especiais aqui no Centro de Ajuda Cristiano, às 10 da manhã e às 6 da tarde. Eu estarei com vocês nestes 2 horários, 10 da manhã e às 6 da tarde. Estaremos aqui
ao pé da cruz, clamando a Deus em seu favor, clamando por sua família, realizando um clamor em favor das famílias. Como é um dia festivo, todos têm a oportunidade de buscar a Deus, ou 10 da manhã, ou às 6 da tarde, porque vamos não apenas aclamar ao pé da cruz, senão que você também vai trazer escrito em um papel seus pecados. Nadie vai ler o que você vai escrever, mas você vai confessar seus pecados, vai escrever seus pecados, seus errores, suas maldições, os problemas que você está enfrentando, que você está vivendo. Você vai trazer este viernes e, em um acto simbólico, em um acto de fé, vamos a clavar em la cruz. Assim como Jesus foi clavado em la cruz, assim como ele carregou com nossas maldições. Estas maldições que você está arrastando, que você está sofrendo, estes dolores, enfermidades, tormentos espirituais serão quitados de sua vida por la fé, serão arrancados de sua vida este viernes muito especial, Viernes Santo, 10 da manhã e às 6 da tarde, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe, ou no centro de ajuda cristiano que esteja mais cerca de sua casa. Dê um passo de fé. Você pode cambiar o rumo de sua vida. Você pode reconciliar-se com Deus. Você pode começar uma nova vida a partir deste viernes. Porque é como disse a palavra de Deus, que aquele que está em Cristo, nova criatura és. Las coisas viejas, las coisas antiguas se passaram, e todo se hizo novo. Todo se hará novo em sua vida. A partir deste viernes, participe. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Les espero aqui 10 da manhã, como também às 6 da tarde. Estou seguro que sua vida dará um giro total em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã.